Pessoal, números complexos. Para começar, o que a gente precisa saber de números complexos é que ele tem a seguinte propriedade. I elevado ao quadrado sempre vai ser igual a menos 1, tá? Até então, a gente não conhecia nenhum número que elevado ao quadrado fosse igual a um número negativo, tá? Agora a gente conhece, que é um número complexo, tá? E a gente representa ele por I, tá? I é I e acabou. E não tem discussão. E esse I elevado ao quadrado vai ser sempre igual a menos 1. Como que surgem os números complexos? Eles surgem exatamente para resolver para a gente o problema das raízes negativas, tá? Por exemplo, quando a gente tinha raiz quadrada de menos 16, a gente não resolvia isso nos números reais. Agora, nos números complexos, a gente resolve. Como que a gente resolve isso? A gente vai fazer o seguinte, eu posso falar que menos 16 é 16 vezes menos 1, não é? 16 vezes menos 1 é menos 16. Então, a raiz de menos 16 é a mesma coisa que a raiz de 16 vezes menos 1. E esse menos 1 é I ao quadrado, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 16 vezes I quadrado. E quem é a raiz de 16? O que eu fiz com isso? Eu transformei uma raiz negativa numa raiz positiva. Sumi com o meu menos, tá? Raiz de 16, 4. E a raiz de I quadrado, ó, quadrado cancela com a raiz. Sobra só o I. 4I. Tudo bem? Mesma coisa com raiz de menos 25. O menos 25 eu posso escrever como 25 vezes menos 1, certo? E menos 1 é I ao quadrado. Então, isso é 25 vezes I quadrado. Sumi com o negativo. Raiz de 25, 5. O I quadrado cancela com a raiz, fica I. Então, raiz de menos 25, 5i, certo? Então, agora eu sei calcular a raiz quadrada de número negativo. É como se esse menos se transformasse nesse I, grosseiramente falando, tá bom? E aí, eu consigo resolver com isso as equações do segundo grau quando delta dava negativo. O que acontecia quando delta dava negativo? Vamos verificar. Suponha que a gente tem essa equação do segundo grau aí, ó. X quadrado menos 6i mais 10. Olha só. Como que a gente resolvia uma equação de segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Quem é o A dessa equação? O A era quem estava com o x quadrado. Não tem ninguém aqui, então ele vai ser 1. O B era o cara que estava com o x, ó. Menos 6. Lembra que o sinal vai junto. E o C, quem tá sozinho, que é o 10. Fórmula do delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir. B ao quadrado. Então, ó, menos 6 ao quadrado, entre parênteses, porque é negativo. Menos 4 vezes 1 vezes 10. Menos 6 ao quadrado, menos 6 vezes menos 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 36 menos 40, menos 4. Vou fazer o x. Qual era a fórmula do x? Menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, menos b, mais ou menos, a raiz de menos 4 sobre 2 vezes 1. Quando eu chegava nesse ponto, o que a gente fazia? A gente falava assim, ó, eu não sei calcular a raiz desse menos 4. Então, isso aqui não existe no conjunto dos números reais, solução conjunto vazio. A gente fazia isso. Só que agora a gente não vai fazer mais isso. Por quê? Porque agora a gente sabe calcular a raiz de número negativo nos números complexos. Então, a gente não para mais aqui. A gente vai dar sequência. Tá? Como
Como que a gente vai dar sequência? Nós vamos calcular a raiz desse menos 4. Quem é a raiz do menos 4? Vamos fazer aqui, ó. Quem é a raiz do menos 4? 4 vezes menos 1, que é quem? 4 vezes i quadrado, 2i. Certo? Então, vai ficar menos 6, mais ou menos 2i sobre 2. Menos com menos aqui dá mais. 6 mais ou menos 2i sobre 2. Aqui a gente abria, né? 2 campos. 6 mais 2i sobre 2. 6 menos 2i sobre 2. Aqui, o que eu posso fazer? Simplificar, assim como eu simplificava a fração. Posso simplificar por 2? Posso, por quê? Porque o 6 divide por 2 e porque o 2 divide por 2. Todo mundo divide por 2, tá? A mesma coisa aqui. Se esse cara aqui do meio não dividisse por 2, ou se esse cara aqui de fora não dividisse por 2, você não dividiria ninguém por 2, tá? Ficaria desse jeito esquisito mesmo. Como aqui todo mundo divide por 2, vai dividir todo mundo por 2, certo? E aí fica como? 6 dividido por 2, 3, mais 2 por 2 dá 1. O 1 na frente do i não precisa colocar, é a mesma coisa como se fosse o x. Esse i você vai pensar como se fosse o x, tá? E 2 por 2 dá 1, 1 embaixo também não precisa colocar. 3 mais i. E aqui embaixo a mesma coisa, 6 dividido por 2, 3, 2 por 2, 1, não precisa colocar. E embaixo, 2 dividido por 2, 1 também não precisa, 3 menos i. Então, a sua resposta, 3 mais i e 3 menos i. Tudo bem?